Então nós vamos dando início aqui. Hoje nós vamos estudar o pensamento e vida e nós estamos aqui nessa edição e o tema hoje é vocação. É um tema bem interessante que nos despertou a atenção quando a gente foi pensar sobre ele, né? Então, vocação no dicionário é tendência ou inclinação natural que direciona alguém para uma profissão específica, para desempenhar determinada função, para um trabalho. Então, Emmanuel buscou um tema aqui interessante, né? E quando a gente vê o significado disso no dicionário, então é essa nossa inclinação natural para fazer as coisas relacionadas à profissão e ao trabalho de cada dia. E nós vamos perceber que Emmanuel, na realidade, amplia esse conceito e muito. Ele traz novas realidades para nós do que vem a ser a vocação relacionada à nossa tarefa aqui na Terra, né? Então fica com essa definição do dicionário, né, que é a nossa inclinação natural, que nos direciona para uma profissão específica que a gente vai cumprir na sociedade. E essa palavra no dicionário também contém vários sinônimos, né, como pendor, propensão, disposição, tendência. E eu gostei particularmente desse sinônimo aqui, talento. Porque nós temos uma parábola de Jesus que é justamente a parábola dos talentos, né? E então ela também tem a ver, nós vamos perceber no nosso estudo, com essa questão da vocação que Emmanuel nos traz, né? E além disso pode ser aptidão, inclinação, habilidade, né? Muitos sinônimos para essa palavra a gente existe. E quando a gente começa então o livro propriamente dito, né, a lição 16, Emmanuel de cara ele já faz uma definição do que vem a ser vocação. Então, para ele, né, vocação é a soma dos reflexos das experiências que trazemos de outras vidas. E aqui ele traz, né, dentro do conceito espírita, da filosofia espírita, uma definição totalmente nova. Porque para as pessoas materialistas, né, para quem não tem essa filosofia espiritualista, o que motiva, o que determina essa minha vocação, essa minha tendência natural, essa minha habilidade inata para algumas tarefas, né? É difícil ser explicado. E na doutrina espírita, isso é explicado pelas experiências que a gente teve, que se somaram nas vidas anteriores. Só que a gente sempre tenta pensar só o lado positivo, né? Mas nós vamos perceber que às vezes essas experiências não foram boas, foram experiências negativas de vida, mas elas também vão representar a nossa vocação para a solução dessas questões. Então, né, segundo entendemos aqui de Emmanuel, ela é a soma de nossas experiências, podendo ser boas ou más, que se refletem em nossa vocação, pendor, propensão, tendência, orientação para determinadas atitudes, determinados gostos, vontades. E é por meio dessa vocação que a gente tenta achar o nosso caminho no mundo, né, gente? Então, a gente tende a achar o nosso caminho no mundo por meio dessas vocações que nos direcionam, que nos estimulam. E aí eu faço essa questão, né? É vocação ou é talento? E vamos entender isso observando a parábola dos talentos. Então, eu tirei a parábola aqui do livro Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra, né? E aí o que acontece? Então, vamos lá ver em Mateus, no versículo 25. Ele traz essa parábola que todos conhecemos. Lá está assim: pois será como um homem que, ausentando-se de seu país, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. Então, o Senhor entregou-os para os próprios servos. Não eram pessoas desconhecidas, eram servos dele, que conviviam com ele, que trabalhavam com ele. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1. A cada um, né, segundo a sua capacidade. E no próprio livro da tradução do Haroldo, tem ali uma explicação do que é talento. Veja que talento é uma quantidade grande de dinheiro. Por quê? Ela é uma quantia de dinheiro equivalente a 6.000 denários. E um denário era uma moeda de prata que correspondia a um dia de trabalho no campo. Então, 6.000 talentos eram 6.000 dias de trabalho. Então, era muito dinheiro, né, se a gente for pensar proporcionalmente. E o que é interessante, né, é pensarmos que os talentos, então, eles são a nossa capacidade
ou poder, né? Ou a nossa vocação, porque essa quantidade de dinheiro significaria uma possibilidade de trabalho e de realizações. E é interessante que o Senhor deu a cada um segundo sua própria capacidade. Então, não houve um critério arbitrário de distribuição, houve um critério técnico aí, né? Um critério estabelecido. Ele só deu para cada um aquilo que ele tinha capacidade de trabalhar com, de movimentar. E aí ele se ausentou-se. Tendo partido, o que recebera 5 talentos ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1 saiu, cavou a terra e escondeu a prata do seu senhor, escondeu o talento. Muito tempo depois, vem o senhor e vem ajustar conta com eles, né? Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, 5 talentos me entregastes. Vê, ganhei outros 5. Disse o Senhor, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. E assim acontece com o que ganhou 2 talentos. Ele traz outros 2. O Senhor fica feliz e diz-lhes, né? Excelente servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco e sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. Então, qual foi o pagamento do que recebeu 5 e deu 5, o que recebeu 2 e deu 2? Foi o mesmo. Isso me chamou a atenção. O pagamento deles era continuar recebendo outras capacidades, outras oportunidades e a entrar na alegria do Senhor. Então, entra na alegria do teu Senhor. E aquilo representou para eles o pagamento, a retribuição pelos talentos que eles ganharam, né? Então, a gente pode imaginar que, sendo mais maduros, aqueles que receberam mais, tinham mais capacidades, eles deram os frutos esperados, né? Não é necessário quem ganhou 2 dar 5. Dando 2 já está suficiente. E eles entraram na alegria, que a recompensa é a alegria. E ela é independente de quanto se fez. Fez 2, fez 5. E aí o final da parábola é daquele que não fez o que deveria, ou não deu o talento e não fez dobrar o talento como os demais, né? Então, aproximando-se também o que tinha recebido um talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e colhes onde não espalhastes. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Porquanto devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros. E quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem 10. Ele não deu o que tem 2, agora 4. Ele deu o que tem 10. Então, quem mais tem? E aí ele diz o seguinte: pois todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali verá pranto e ranger de dentes. Então, essa é uma parte mais difícil de entender, né? Então, eu separei alguns pontos que não seria possível hoje a gente detalhar muito essa passagem, porque nós estamos estudando o capítulo 16, né? Então, não podemos... Aqui eu só trouxe uma reflexão inicial para a gente aprofundar um pouco mais no capítulo 16. Então, o primeiro ponto, aquele servo, ele era esclarecido, ele sabia o que o Senhor esperava dele. Então, ele não pode alegar ignorância, porque soube que és homem duro e que ceifas e colhes onde não plantas. Então, ele sabia. Depois, uma outra coisa interessante é que ele temeu. Por que ele não deu o fruto necessário? Por temor, não é isso? Então, a gente pode imaginar que isso representa a não superação das dificuldades, os problemas morais, né? Os arrastamentos das paixões do orgulho, da vaidade. Então, por estas más paixões terem suplantado a sua capacidade, ele teve medo, ele não conseguiu trabalhar, não conseguiu usar os talentos, o talento que recebeu.
e ele escondeu aquilo na terra, né? E outra coisa interessante é que o Senhor disse para ele: deverias ter entregado a minha prata aos banqueiros, né? E o que será que representa isso, né? É um pouco difícil, mas na minha opinião é simplesmente, pelo menos, não enterrar, usar como pudesse, deixar que a própria crescimento das coisas que o mundo faz fizesse com que aquelas dons que ele recebeu desse algum tipo de fruto, nem que ele não fizesse como os anteriores, né, que recebeu 2, ganhou outros 2, recebeu 5 e ganhou outros 5, que ele pudesse, com a ajuda das pessoas, dos banqueiros, da sociedade, das estruturas à sua volta, fazer com que o talento natural que ele tivesse, a oportunidade que ele ganhou, desse frutos, né? E aí depois ele termina com uma frase dura às vezes, né? Ele fala para tirar. Então, aquele que não tem, o que tem lhe será tirado, né? Então, veja que estranho, né? Então, quem ele já dá o talento único, ele já dá para quem tem 5, para quem tem mais, e aí ele ainda tira o que aquela pessoa tinha, que ele enterrou e não usou, e ele fala: mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que ele não tem? Porque não era o dinheiro, certo? Às vezes a gente se apega ao dinheiro. Ah, ele vai ficar pobre, vai tirar o único dinheiro, vai tirar o talento dele. Mas não é isso. Ele já não tinha alguma coisa. E é por não ter esta coisa que ele não conseguiu fazer que o talento frutificasse. Então, ele simplesmente tirou o talento porque ele não tinha as condições, né? Isso a gente tem que ver no significado espiritual, nunca no significado material. Então, a gente não pode tentar interpretar essa passagem pensando nas coisas da matéria. Ah, então, se eu tenho muito dinheiro, depois eu venho pobre. Não é isso, né? Porque o dinheiro, ele ganhou um talento, ele era um servo, ele ganhou um talento do Senhor, mas ele perdeu aquele talento por alguma coisa que ele já não tinha. O que que era? A capacidade de usar aquilo, não é? Porque ele, em vez de usar, teve medo e enterrou. Então, isso é bastante profundo e nós vamos estudar e voltar nesse assunto ao longo da nossa conversa. Emmanuel vai nos trazendo esses pontos aqui, né? E aí ele disse que o servo era um servo inútil, ou seja, porque ele não teve proveito, mérito, ele não soube fazer as coisas. E ainda como subsídio, para a gente entender isso aqui, eu trouxe aqui a questão 132, né, que é das finalidades da reencarnação. Porque a vocação tem muito a ver, então, né, pessoal, com o trabalho que nós vamos fazer, com a contribuição que nós vamos dar para a sociedade. E aí a gente teria que repensar por que a gente reencarna, né? O que a gente veio fazer aqui? Então, a gente sempre pensa como veio aqui para expiar, prova, expiação ou missão, né? Então, mas eu comento também, quando a gente fala dessa pergunta, que isso é só metade da questão. Então, realmente, eu venho aqui em expiação, em missão, mas a reencarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. Então, a gente veio aqui para trabalhar para a construção do universo, fazer a nossa parte. Deus quer que nós sejamos cooperadores, que operemos com Ele e sejamos co-criadores, que criemos com Ele. E para executar essa nossa parte, a gente ganha um corpo, certo? Um aparelho em cada mundo, a fim de nele, no mundo, cumprir, do ponto de vista nosso, da nossa missão, as ordens de Deus. Então, nós estamos aqui e devemos respeitar as ordens de Deus, né? Às vezes a gente tenta agir com independência, mas é sempre importante a gente pensar o que Deus espera de nós, o que nós viemos fazer aqui, né? E assim, concorrendo para a obra geral, ou seja, ajudando o mundo, ajudando as pessoas, eu ajudo a mim mesmo e eu progrido também. E essa segunda parte aqui do motivo da reencarnação é a nossa vocação, trabalho ou talento que nós ganhamos. Então, ele está relacionado à parábola dos talentos, né? E o Senhor deu a cada um segundo a sua capacidade. E também está lá, né, na mesma parábola dos talentos, no versículo 26, no capítulo, ele fala o seguinte: ceifo onde não semeei, e recolho onde não espalhei. Então, o servo diz que sabia isso e o Senhor reafirma isso. Então, por quê? É uma coisa estranha, né? Como que ele ceifa onde não colheu? Onde não semeou?
é porque esta é a parte da tarefa que é nossa, que eu faço. Eu reencarnei para isso, né? Então, quando eu reencarnei, eu tive um talento, que é cumprir essa minha parte na tarefa de Deus e no mundo. E ainda, né, com subsídio para o nosso pensamento, aqui na questão 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir, né? Isso está lá no capítulo 4, no livro 4, desculpe, do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 2, que provas e expiações futuras, né? Então, a maioria desses atos não são para ele, para Deus, significantes. Olha que interessante. Deus tem suas leis que regulam todas as nossas ações. Se a gente viola, a culpa é nossa. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Então, lá na parábola dos talentos, aquele servo que não tinha, porque ele não fez o que ele deveria, ele só foi constatado que ele não tinha, então ele perdeu a oportunidade, e aí ele foi banido, ou seja, ele foi para um lugar de provas e expiações. Então, há uma concordância muito grande daquela passagem com essa resposta 964, onde existem as leis de Deus e as oportunidades que ele nos dá, e se nós não cumprimos, cabe a nós a responsabilidade daquilo, né? Então, não é o servo que foi punido por Deus, simplesmente como ele não tinha, se manifestou aquela situação com ele, né? Então, essa questão que ele fala na parábola, né, que é o empréstimo que ele nos deu. E ainda no comentário dessa questão 964, tem algumas coisas interessantes para nós, que é assim, tem uma frase, uma explicação que Kardec dá, que é assim, o espírito que dá, desculpa, que é assim: um pai dá ao filho a educação e a instrução, dá os meios para ele saber se conduzir, dá-lhe o campo para cultivar e diz: eis a regra, eis as instruções que você tem que fazer. É assim que você tem que trabalhar. Estou te ensinando. Aqui você tem os instrumentos, tudo que você precisa para o campo produzir, para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dito isto, deixa-o agir à vontade. É o que fez o Senhor na parábola. Ele deu a cada um, segundo sua capacidade, uma quantidade de talentos. E aí, o próprio Kardec comenta: não é verdade que o campo produzirá, na razão dos cuidados que se dispensar à cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo na colheita? O filho será feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Então, né, eu vi que, para mim, isso se encaixava muito bem na parábola dos talentos, e dentro de um contexto mais amplo e aprofundado dessa questão da vocação. Então, a gente pensa, vou fazer um teste vocacional na escola. Então, a gente vai lá, o psicólogo vai tentar incluir, tentar ajudar a gente a achar se a gente gosta mais de física, de matemática, de teatro, de dança. Muito mais que isso, pessoal. A nossa vocação é o estímulo que a gente tem para descobrir onde estão os talentos que Deus nos depositou em confiança. E como que nós vamos trabalhar com isso, né? Muito interessante. E também não queria deixar de comentar um pouco aqui sobre a lei do trabalho, né, que faz parte aqui também. Então, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização nos obriga a trabalhar. A gente tem estímulos por parte da civilização que vem pelos próprios prazeres materiais e pelos desejos que a gente tem que nos estimulam. São as paixões fazendo a boa ação delas, um lado delas, que é nos estimular ao progresso. E só devemos entender como trabalham as ocupações materiais, né? Então, esses talentos, essas coisas todas da nossa vocação, são apenas as questões materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. E aí nós temos, como espíritas, que entender que a nossa vocação está em todo o trabalho útil e tudo que pudermos fazer de bom para a sociedade e para o próximo. E por que esse trabalho é imposto? Veja que Kardec já foi direto ao ponto, é imposto, né? A gente não tem, como o trabalho é uma lei, a gente não pode dizer, não quero, não vou trabalhar, né? Isso é o quê? Enterrar o talento. Então, se eu não trabalho, eu enterro o meu talento.
E aí eu não tendo essa predisposição e essa capacidade, é lógico que não terá frutos nenhum e virão as consequências daquela situação que a gente viveu, né? Então é uma consequência de sua natureza corpórea, uma expiação, um meio de aperfeiçoar a inteligência, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual e talvez também moral, né? Porque é pelo trabalho que a gente acaba interagindo com as pessoas, estabelecendo as nossas relações com o próximo. Ainda no Livro dos Espíritos, né? Vejam como esse tema é profundo. Eu espero que eu não esteja chateando vocês, pegando muita coisa do Livro dos Espíritos, ainda antes mesmo de cair na questão. Mas eu achei muito profundo esse tema da vocação, conforme ela foi trazida por Emmanuel, né? E na questão 928, isso daí está ainda no livro 4º, mas é o capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. Ele fala o seguinte: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação. Então, Kardec já foi direto afirmando, né? A nossa vocação está por nossas aptidões. Agora, não vem muitos males para nós, muitos sofrimentos, pelo fato da gente não seguir a nossa vocação. Então, Deus nos programou, nos deu um estímulo, nos fez que víssemos quais são as nossas vocações, pelas nossas aptidões naturais, as coisas que são fáceis para nós, mas a gente não segue elas. Isso não é fonte de sofrimento? E ele fala que sim, né? Que vem do orgulho e da avareza. Então, vem aqui das más paixões, que também podemos ser interpretadas como aquele servidor que não deu nem para os banqueiros o talento, enterrou por orgulho, por avareza, por não trabalhar, por preguiça, por várias situações que ele optou por fazer, né? E aí as pessoas serão responsabilizadas por isso. E a própria escola, a própria sociedade, muitas vezes nos impõe a necessidade de termos sucesso, como se o sucesso fosse material. Nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Se a gente materializa a nossa experiência e acredita que o sucesso só vem da materialidade, ou seja, de eu ter dinheiro, prestígio, eu vou fazer mais escolhas. E aí eu provavelmente eu não seguirei a minha vocação plena na Terra, porque eu estarei só pensando nas coisas materiais, né? Isso não vai dar certo também, né? E é por isso que lá em Mateus 25:11, ainda dentro da parábola dos talentos, ele fala que é cada um segundo a sua própria capacidade. Deus não quer mais de nós do que nós podemos. Ele quer somente o que nós podemos, na sua sabedoria, no seu amor, na sua justiça. Nós é que temos que entender e fazer isso, né? E toda vez que a gente fala em vocação, eu até uso isso aqui na faculdade, né, para os alunos, né, para eles pensarem um pouco mais, né? E a gente vai lá em Aristóteles, né? Isso é muito, a gente acha na internet, essa frase de Aristóteles é uma frase bem clássica, né? Ele diz uma coisa muito profunda, que é: onde cruzam os talentos e paixões com as necessidades do mundo, aí está a nossa vocação. Então veja que bonito, né? Onde ele traz aqui que o que a gente tem de talento são as nossas habilidades, as nossas facilidades. O que a gente tem de paixões, que é aquilo que nos motiva, nos dá alegria verdadeira, prazer em realizar. Quando eu junto esses dois com as necessidades do mundo, aí eu tenho a minha vocação. Porque se eu não puser as necessidades do mundo nessa equação, eu sou um egoísta. Eu faço o que eu sou bom, o que eu gosto, mas será que isso é bom para os outros? Será que a sociedade precisa disso? E existe um mecanismo natural onde a sociedade valoriza, paga, reconhece, nos retribui aquilo. Então, a gente tem que estar aberto a perceber isso, faz parte do desenvolvimento da inteligência e das nossas aptidões intelectuais e morais, né? Então, a gente, ao perceber aquilo que trazemos de outras encarnações, a soma das experiências que temos, que são a nossa vocação, com as paixões que temos, né, que fazem parte também dessas experiências e dessas vidas anteriores, com as necessidades que percebemos que o mundo à nossa volta tem, é ali que nós encontramos o nosso ponto de vista, né? Então, aqui tem o gráfico mostrando, né, talento e paixão. Eu não posso trabalhar aqui nesse quadrante amarelo aqui, que só interessa a mim, e nem a esse aqui que só interessa ao mundo.
Então, eu acho que eu uso isso também para explicar, voltando a essa questão 928. A pessoa tem seus talentos, seus gostos, mas por orgulho e avareza, ela vai em onde dá dinheiro. Então, ela busca profissões e ocupações que vão dar prestígio, reconhecimento, fama. Então, ela trabalha nesse quadrado cor de abóbora aqui, ó. Também não dá certo. Ela só vai ser feliz quando ela encontrar os dois e trabalhar nesse quadrado, onde tanto a necessidade do mundo existe, quanto os seus talentos e paixões existem, né? Então, a gente pode resumir, talvez, aqui, essa fala muito bonita de Aristóteles nisso, né? A vocação, que é o talento, o pendor, o trabalho que te dá paixão, mais a necessidade do mundo, que é o reconhecimento por si mesmo. Eu estou vendo que eu estou fazendo uma coisa útil. Isso é muito importante, porque o mundo necessita. E, ao mesmo tempo, os outros me valorizam, porque eles percebem que o que eu estou fazendo é útil. Quando eu somo tudo isso, eu tenho minha vocação. É isso que é o significado de vocação para Aristóteles. E eu recebi esses dias da internet, trouxe aqui, né? O trabalho obrigação é muito difícil e pesado. O trabalho vocação, ele já tem aqui uma rodinha, a gente segue fácil. E o trabalho paixão, ele é motorizado, né? A gente vai e vai. E para finalizar essa reflexão e entrar mesmo propriamente no estudo do capítulo 16, eu trouxe um último ponto aqui para a gente pensar também, né, um pouco mais aprofundado, que é a questão 943. Também é do livro 4º, capítulo 1º, Penas e Gozos, que ele fala do suicídio. E hoje, né, pessoal, o suicídio está alarmante. Nunca na humanidade tivemos tanto suicídio inclusive em crianças, né? Então é importante a gente pensar o que está acontecendo para isso ocorrer, né? Então, na 943, Kardec fez essa pergunta, né? De onde veio o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos? E ele fala que é o motivo, são 3 coisas que ele comenta. Uma é ociosidade, trabalho, né? Falta de um trabalho que está compatível com a sua vocação, sua paixão, seu talento. Falta de fé. A gente imagina que o futuro pode dar errado porque tirou Deus da equação. Na minha ignorância, na minha falta de visão, eu olho e não vejo uma saída. Então, desespero. Mas se eu coloco Deus na equação, vai ter uma saída. A gente vai ver qual que é mais para frente, ele vai nos mostrar. E geralmente, ou seja, na maior parte das vezes, da saciedade. Olha que interessante. Essa é uma palavra diferente, né? Então, saciedade é um sentimento de indiferença demonstrado por alguém que teve seus desejos e ou vontades realizados. Então, nós nos afastamos do outro, nos afastamos da vida, nos afastamos de Deus, e aí a vida nos sacia. A gente busca prazeres que não têm sustento, e logo eu já não tenho mais vontade. E eu tenho um desencanto por tudo, né? Veja que bonito isso aqui e como a questão de não ter saciedade por estar fazendo aquilo que é sua vocação e não estar em ociosidade, que é fazendo a lei do trabalho e trabalhando, né? Porque a vocação, a nossa direção do trabalho, são muito importantes como elementos para nos proteger as pessoas dessa questão, né? Para aqueles que exercem suas faculdades com um fim útil, e segundo suas aptidões naturais, olha aqui, fim útil e aptidões naturais. Igualzinho Aristóteles falou, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa rapidamente. Suportam as vicissitudes, as dificuldades, as transformações que são constantes na nossa vida com paciência e resignação, que são 2 virtudes, né, que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo muito importantes para nós. E quanto mais agem, tendo em vista uma felicidade mais sólida que os espera. Então, eu achei interessante trazer tudo isso, colocar isso no bolo aqui com a gente. E agora, com tudo isso relembrado, repensado, nós vamos rapidamente entender aqui essa passagem de Emmanuel e poder extrair um pouco mais profundo o que ele quis dizer. Porque é interessante, né, que a gente vê na introdução do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel fala, são palavras singelas que trazemos, mas quando a gente, no nosso grau evolutivo, vai entender, não é tão singela assim, tem que ler várias vezes, se esforçar para captar, né?
Então, ele tinha definido vocação, né, como um conjunto de coisas que nós trazemos das experiências anteriores, e agora ele começa dizendo assim, continua dizendo assim: é natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço. Então, é normal que a gente recomece ou comece coisas novas que nunca fizemos. Então, nós estamos vendo diante da evolução das técnicas do trabalho, que sempre nos chamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, ou seja, na maior parte das vezes, a gente não reinicia nada de novo. A gente pode reiniciar, mas comumente retomamos do berço, ou quando nascemos, a senda que já perlustramos. Perlustrar é andar por, percorrer. Então, sendas já conhecidas. Seja para a continuação da obra determinada, então, eu estava fazendo, desencarnei, fui para o plano espiritual, voltei para refazer, ou seja, para corrigir os próprios caminhos. Então, nós temos duas situações, ou duas possibilidades de retomar o ponto de onde paramos. E na situação 1, é quando eu estou multiplicando os talentos. Então, eu ganhei um talento, fiz 2, eu renasço com 2, vou tentar fazer 4, estou retomando. Agora, quando é para corrigir nossos próprios caminhos, é para desenterrar o talento. Isso é eu que estou falando, né, gente? Ou seja, eu enterrei aquilo. Eu não usei. Nem dei para o banqueiro. Então, agora eu vou ter que retomar isso, porque Deus renova as nossas oportunidades nas reencarnações. E eu vou retomar aquilo que eu fiz. Então, a gente imagina que o 1 vai ser bem gostoso, uma vida produtiva e fácil, porque eu já tenho esse conteúdo aprendido. E o 2 vai ser mais difícil, porque eu desprezei as oportunidades, eu vou ter que recomeçar e retomar e corrigir erros. E eu gosto sempre também, né, pessoal, de mostrar que a obra complementar tem apoio na obra de Kardec, que é a base da doutrina espírita. Então, quando o Emmanuel traz a vocação como essa lembrança das vidas passadas, onde que eu encontro isso no Livro dos Espíritos? Então, a gente encontra aqui no capítulo 4 do livro 2º, nas ideias inatas. Então, na pergunta 218, Kardec pergunta se o espírito conserva algum traço das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas vidas anteriores. E a resposta dos espíritos é que sim, né, que ele tem uma lembrança vaga, que lhe dá o que se chama de ideias inatas, ou nasceram com eles, não vieram do nascimento, eram anteriores. E aí ele reforça, né? Muitas vezes Kardec pergunta a mesma coisa, ele dá um reforço na pergunta para aclarar mais. E ele pergunta, isso não é quimérico, ou seja, não é uma ilusão, uma bobagem? E os espíritos respondem que não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre a recorda. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava precedentemente. Então, essa pergunta 218A é exatamente o que nos deu o conceito de Emmanuel. A gente retoma na existência do mesmo ponto que paramos, né? E aquilo que a gente conquistou vem na forma de ideias inatas. E essas ideias inatas constituem a nossa vocação. Não é nada mais do que isso aqui na palavra, no termo que está sendo usado aqui por Emmanuel. E aí ele fala o seguinte, né? Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos como a língua, o cálculo, e é justamente a lembrança do passado, né? Então, isso só para mostrar que a gente vê crianças que já nascem sabendo tocar música, sabem fazer contas matemáticas complexas, né? E a gente tem muito bem fundamentado na teoria espírita que isso são memórias e são os talentos que eu trouxe para essa vida para dar continuidade nas tarefas que eu tenho na cocriação com Deus no planeta. E conceituado tudo isso, né, nesses 2 primeiros parágrafos, Emmanuel continua agora destrinchando daqui para frente esses pontos. E, então ele fala, de qualquer modo, ou seja, a pessoa pode estar retomando bom, retomando alguma coisa errada, né, mas geralmente ele retoma até onde ele já foi, de onde ele já foi. Então, ele fala que esse título profissional, em todas as ocasiões, é uma carta de crédito.
Então, carta de crédito, né, é um documento emitido por uma instituição financeira afirmando que seu portador possui um crédito ou um dinheiro, aqui no caso, um talento disponível para aquele valor. Se existisse banco, né, pessoal, na época de Jesus, talvez em vez dele falar parábola dos talentos, ele falar parábola da carta de crédito, ou seja, o cara ganhou ali um crédito. Então, Jesus usou, aqui Emmanuel usa a mesma frase, só que com outras palavras. Então, quando a gente reencarna, a gente recebe uma profissão e a gente conquista, né, com mais do estudo, para se formar numa determinada profissão, e essa profissão é nossa carta de crédito. É o dinheiro, são os talentos, e cada um recebe crédito que dá conta. Uns recebem 1, outros recebem 2, outros recebem 5. Então, Deus nos dá novo crédito, recursos, possibilidades, né? Ou faz nova aliança, que é um outro termo também da Bíblia, né? A cada reencarnação, nos renovando as chances de felicidade pelo trabalho, de evolução pelo trabalho. E aí ele vai dar agora, a partir desse momento, vários exemplos ao longo do texto aqui do capítulo 16. Então, ele diz que o administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário, o lavrador, eles estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, que a gente já trabalhou com vocês, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos. Então, tudo que temos é por empréstimo, né, na tentativa que Deus nos dá para que nós cresçamos e nos desenvolvamos, né? Então, aqui são exames de responsabilidades dentro dos talentos, cada profissão que recebemos, né? Então, se eu for traduzir isso da minha forma de falar, né, que toda profissão é um talento, esse talento pertence a Deus e que nos dá por empréstimo. E ele nos dá isso dentro da nossa própria capacidade, como estava na parábola, né? Então, a gente recebe aquilo que dá conta de fazer. Não adianta eu ficar com inveja do outro que faz mais que eu, porque eu não tenho essa capacidade. Não é essa a minha missão. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. Então, os recursos vêm para honrar a obra divina. E nós temos que ser humildes de tentar entender o que Deus espera de nós, porque a obra é dele, não é nossa. Nós somos só cooperadores, né? Então, os recursos são os meios pecuniários, os bens materiais, as posses, as riquezas. Isso aqui é a definição de recursos do dicionário. Você vai no dicionário, o que é recurso? Meios pecuniários, bens materiais, posses. Então, esses recursos são possibilidades, são potencialidades, né? É a nossa carta de crédito, ou é o talento na parábola que recebemos. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Veja, na maioria das circunstâncias, apropriamento indébito. O que é isso? Isso também é um termo jurídico. É o apoderamento de coisa alheia sem o consentimento do proprietário. Isso aqui, gente, é termo jurídico. Você vai no dicionário, você encontra lá, no dicionário jurídico. Isso é uma lei, é um crime, né, que é previsto numa lei. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança e passa a agir como se fosse o dono, né? Então, aquele que enterrou o talento não era dono para enterrar o talento. Ele perdeu a oportunidade, né? E a gente, às vezes, é tomado por vaidade, principalmente quando a gente tem vocações que nos colocam em situações difíceis de destaque social ou de poder econômico, poder político. São situações que nos desafiam muito e a gente, iludido pelas paixões, apropria-se indebitamente essas que a gente é dono e resolve fazer o que a gente quer, não colocar aquilo em disposição de Deus, do próximo e de um mundo melhor. E é como aquele exemplo que sempre se dá, né? O lavrador que ganhou uma enxada, só que em vez de ele usar ela para trabalhar a terra, ele usa ela para atacar o servidor, o senhor, ou atacar os outros. Então a enxada que era para plantar vira um objeto de guerra, que ele vai atacar quem deu a enxada para ele, ou atacar o próximo, né?
Então, isso ocorre, né, quando a gente acaba com o propósito de nos antepormos ao próprio Deus. E é quando a gente erra na encarnação. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. E quando isso ocorre, né, vem daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, ou seja, a morte. Então, quando desencarna, depois de uma vida onde nos apropriamos indebitamente dos talentos, das oportunidades, e tentamos criar uma vida independente de Deus, não seguir as condutas da lei natural, mas fazer o que eu quero, o que era bom para mim, né? Usar de egoísmo, de vaidade. Quando a gente morre, vem aqui o doloroso constrangimento por regressamos às dificuldades do recomeço. E eu vejo que eu estou novamente no mesmo ponto e eu não progredi. Né? Esse é um momento em que o servo foi lançado das trevas exteriores, onde havia pranto e ranger de dentes, ou seja, é a própria consciência nossa que faz isso conosco. Porque o que o Senhor fez foi simplesmente tirar do que já não tinha. Então a gente, no fundo, não tinha, só tinha a ilusão da matéria, nos dava a ilusão de termos alguma coisa, de termos um prestígio, de sermos alguém importante, mas quando a matéria some, sobra o espírito, a gente se mostra como a gente é. Então, enterrou, não utilizou a minha vocação, não fiz aquilo que poderia ser útil na parte que me cabia na obra da criação, colaborando com Deus, né? E aqui na parábola dos talentos, é quando Deus diz, servo mal, o Senhor diz, desculpa, servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, que recolho onde não espalhei. Tirai, portanto, dele o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Pois todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai esse servo nas trevas interiores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, justamente, ele nos explica as consequências desse ato de rebeldes resolvemos usar os talentos não dentro dos propósitos que Deus espera de nós, mas que nos cabe, que a gente faz por vaidade e pelas más paixões. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal. Isso eu achei muito interessante também. Esse é um outro texto, um outro item que eu queria destacar aqui com vocês, que é essa questão de região profissional. Mano não escolhe palavras ao acaso, elas têm uma profunda significação. E eu fiquei pensando, por que ele usou região profissional, né? Não sei, pessoal, se eu entendi na profundidade correta ou se eu me desviei aqui. Se vocês discordarem, depois vocês podem me ajudar no final. Mas região no dicionário é uma vasta extensão de terreno. Como o espírito é imaterial, não é terreno físico, mas sim é um terreno moral. Então, um local de atividade, conduta e ação. Então, essa região profissional é o nosso terreno espiritual de atividade, conduta e ação. Então, a gente tem uma ampla local de atuação. E dentro desse local, nós temos linhas de atividade. Então, linhas são pontos essenciais de um livro, documento, relatório. Então, dentro daquela região, existem diferentes linhas que são consentâneas ali as coisas, né? E aí ele vai dar um exemplo, vários exemplos. Ele vai dar, acho que 3 exemplos dessa questão da região profissional e das linhas de atividade. Então, por exemplo, veio o juiz, por crueldade, perseguiu o inocente, né? Por quê? Exerceu atividades de luzidas funções. Luzida é que chama atenção pelo excesso de aparato, vistoso, imponente, ou seja, foi preso pelo orgulho, pela vaidade e usou mal a oportunidade de ser juiz. Aí ele vem com lágrimas, ele volta lá como um réu condenado injustamente. Então ele fez uma ação no mundo de injustiça e crueldade, recebe aquilo para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs no outro tempo às vítimas indefesas. Então, pessoal, no meu ponto de vista, eu entendi o seguinte: ser juiz ou réu é a mesma região de experiência, só que são linhas diferentes de ação e aprendizado. E isso mostra uma outra dimensão dos valores da experiência reencarnatória,
Porque nós tendemos a achar que aproveitou a vida aquele que foi juiz, aquele que foi um réu, foi condenado, ele não teve uma vida satisfatória. Pode ser o contrário, hein? Pode ser que o juiz é que usou mal e o réu que recebeu aquele benefício, desculpa, que recebeu aquela crueldade, aquela coisa injusta, se ele soube aproveitar esse talento, que foi esse talento que ele recebeu, ele pode ter desdobramentos morais. E quando Jesus, quando o servo, quando Deus, o Senhor o chamar, ele pode falar: se me deu 2 talentos, toma aqui outros 4, porque hoje eu sou humilde. Percebe? É um negócio complicado e que para mim foi muito revolucionário. Eu gostei muito de fazer esse estudo porque eu aprendi demais. Por isso que para tentar entender eu trouxe aquele monte de subsídios do Livro dos Espíritos, né? E dividi aqui com vocês. Ele dá um outro exemplo. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou como um apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Então, o médico que veio na condição luzidia, né? Ou seja, chamava atenção pelo excesso de aparatos valoroso, acabou corrompido, enterrou o talento, as possibilidades. Não, mas ele foi um médico, ele curou gente, mas não é isso. Isso é matéria, nós somos espírito. O que importa é o que ele fez de bem espiritual para ele e para os outros. Um mundo espiritual que vai contar. Então, esse que ele foi um médico de destaque, se ele não fez aquilo com a humildade, se ele não criou condições boas de vida para ele e para o próximo, pode ser que ele falhou. Não vamos julgar, mas pode ser. E aí ele volta como um enfermeiro, então ele vai atuar na mesma região profissional, em outra linha de atuação. Né? O que muda? A visão de status, corrompida pelas paixões, e agora ele vem no aprendizado da nova experiência. E eu trouxe aqui essa figura dos 2 lados da mesma moeda. Então, talvez seja uma outra forma de ver isso, que a vocação dele é a vocação do trabalho na cura, no bem, na saúde. Ele usou uma face, ele estava com uma face da moeda que não deu certo como médico que espezinhou a possibilidade. Agora ele vem na outra face da mesma moeda, da mesma região profissional, que é como enfermeiro apagado. E ele ganha também os talentos. E os dois podem chegar para o Senhor e devolver bons talentos ou ter enterrado esses talentos, né? Eu achei muito interessante. Então, o espírito é tudo. O corpo é ferramenta e oportunidade. O médico cura corpos ou o enfermeiro colabora no hospital para que se curem os corpos. São diferentes linhas da mesma região profissional. É isso que eu estou entendendo aqui desta fala de Emmanuel, né? Terceiro exemplo, o grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes. Vejo que o foco de atenção do Emmanuel não é a degradação do ambiente, isso também é importante, da natureza, mas ele dilapidou que as energias dos cooperadores. Né? E aí a gente até faz uma reflexão. O que era o verdadeiro talento desse grande agricultor? Né, que o céu lhe concedeu? Era o dinheiro, a terra, a possibilidade de plantar? Ou eram os cooperadores que ombreavam com ele nessa tarefa? E como nós somos espíritos, né, não somos matéria, a gente pode concluir que o grande talento dele estava no trabalho com os cooperadores que dividiam a tarefa com ele. E aí, quando ele dilapidou as energias, colocou isso para trabalhar acima do necessário e de uma forma injusta, gerando revolta, gerando uma série de coisas que a gente sabe que ocorrem, né? Ele foi responsável por isso. E aí ele vem, né? A gleba que explorou com vileza de sentimento na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Essa é uma frase muito bonita, né? Então ele padece agora, como humilde lidador da terra, o sistema de luta onde ele prendeu, né? Aprisionou moralmente as esperanças e a mente dessas pessoas, né? Então a vocação não é uma profissão específica, eu entendo, segundo o conceito de Emmanuel. Não é ser agrônomo ou ser dono de terra. A vocação é uma região ampla, pode ser a produção de alimento de uma forma saudável, né? Então, a vocação pode ser transformar a terra e produzir alimentos com saúde para o planeta.
Então, ele pode vir cumprir esta vocação dele como dono, como engenheiro agrônomo ou como um lidador humilde, né? Então, existem várias formas aqui dele poder trabalhar isso, tá? O mesmo tema para o espírito imaterial é semelhante, mas agora ele vai fazer de acordo com o que ele pode naquele momento. Então, de repente, ele vem numa situação materialmente pior, mas é aquilo que ele pode, né? Que Deus só nos dá de acordo com as nossas capacidades. É aquilo que ele pode naquele momento como capacidade. E ele tem um quarto exemplo, que são artistas, né? Então, às vezes, artistas eméritos que transformaram a inteligência num trio de excesso e desregramentos inconfessáveis. Então, eles vieram como artistas muito famosos, inteligentes, mas se perderam em desregramentos. E eles aparecem como anônimos companheiros do pincel e da ribalta, né, que é o palco aí, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis. Ou seja, a gente não entende por que aquela pessoa tão talentosa parece que não vai, né? Então, são habilidosos trabalhadores de última classe. Então, é o uso da mesma ferramenta que é a vocação dele, que é a paixão dele, que é a arte, só que aplicada numa forma agora, numa outra linha da região profissional, que é mais consentânea ao que ele pode fazer, né? E o novo aprendizado que ele precisa, assomando aí humildade e outras características. Ainda, ele dá mais um exemplo. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação. Então, são mulheres que adquiriram poder, prestígio, conseguiram sucesso, né? E agora elas fizeram isso, mas se perderam no vício, na dissipação, esquecendo os mais altos deveres que lhes marcam a rota. E elas voltam aos lares que deslustraram na categoria de servidoras, né? São trabalhadoras desses lares, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis, né? Então, qual é a minha vocação? O que é que a pessoa precisa? Para o espírito, onde está o sucesso profissional? Está se eu cumpro uma encarnação como essa mulher aqui de sucesso, né, com uma chave, mostrando que tem carro, tem uma casa, escritório, ou uma pessoa que trabalha dentro de casa, né, cuida da família, ou cuida às vezes da família dos outros, né, como uma pessoa faz o trabalho para outras pessoas, né? Qual é o sucesso para o espírito mortal, né? Quantos talentos essa aqui ganhou? 1, 2 ou 5? E essa? 1, 2 ou 5? Será que nós somos capazes de julgar? Né? Deus é que sabe o que nós precisamos. Ele que sabe o que a gente pode ou não pode e que seleciona dentro da nossa capacidade a nossa vocação. O problema é que a sociedade ela não admite que isso aqui pode ser o ápice da sua encarnação e a coisa mais importante para você. E que é que você, todas as mulheres, têm que ocupar esse posto aqui, né, de sucesso. Será que está certo? Será que isso não vai, como disse Kardec, perguntou para os espíritos, né, romper as vocações naturais, e aí isso vai dar aquele sentimento de desgosto pela vida, vontade de suicídio, porque a pessoa não se encontrou naquilo que gostava de fazer, naquilo que ela sente na sua relação com Deus, porque nós temos uma relação direta com Deus, que era a nossa tarefa aqui na Terra. Então, a gente tem que repensar muito, reconhecer que, como seres espirituais, o sucesso material não significa nada, e nós temos que ver como conseguir o sucesso espiritual, porque é nisso que está a nossa vocação, né? E saber que a gente tem que colher o que plantou, de forma que a minha vocação e a minha plena satisfação de uma encarnação pode ser aqui, né, trabalhando em casa, ou tendo um trabalho remunerado, de prestígio fora. Depende do que eu quero. É muito difícil avaliar, né? Não existe uma única opção. E, finalizando, né, então, Emmanuel diz o seguinte, e comumente, de retorno, então, aquelas pessoas que ele deu o exemplo do juiz, que não fez direito, depois precisou vir uma condição humilde, do agricultor, dono de terra, que precisou vir como humilde lidador da terra, das mulheres que tiveram sucesso, corromperam lares, depois voltam naquela dificuldade. Deu o exemplo do artista, né, que se perdeu em desejos e ambições,
e volta na sua dificuldade. Então, com todos esses exemplos, ele termina dizendo que, comumente, de retorno a tudo isso, eles suportam preterição e hostilidade. Então, preterir é ser deixado de lado, ser desprezado pela sociedade. Eles suportam embaraços, desgostos, por onde passem, porque eles estão recebendo aquilo que eles fizeram nas encarnações, as escolhas erradas das encarnações passadas. Experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porque é dali que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio. Então, nós implantamos na mente de muitas pessoas, com a nossa ação mental e nossa atitude física, nossas palavras, vários reflexos que voltam para nós, né? E a gente acaba recebendo isso daqui de volta. E isso é um processo de cura, não é um processo de punição, porque isso retifica em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, né? Então, nós implantamos e colhemos os reflexos do que implantamos, né? Então, nós somos seres espirituais e a nossa vocação e corrigenda, ele é sempre pelo outro, né? Não pelas coisas materiais, como a gente já tinha falado. E aí a gente retifica, ao receber isso, nós temos o talento é esse. A moeda que a gente ganhou é uma moeda espiritual, não é uma moeda material. E essa moeda nos permite fazer o quê? Retificar em nós o manancial de emoção e de ideia, ou seja, corrigir os nossos sentimentos e o nosso entendimento do que é a vida, do que somos nós, do que é Deus, né? Para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus, percorre todo o universo e volta para Deus. Então, nós temos que nos ajustar a essa corrente do bem, né? E isso a gente consegue experienciando a nossa vocação, e que pode ser um pouco diferente do que a gente imagina, mas é aquela que mais precisamos, que é quando nós estamos colhendo, né, e tendo essa oportunidade de refazimento das rotas e dos aprendizados que fizemos. Eu tinha aqui mais uma lição do Vinha de Luz, mas como eu já chegamos aqui a 1 hora, eu vou parar por aqui. Mas se alguém quiser ler, é muito bonita. Ele fala de obediência construtiva. E Paulo diz assim: rogo eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados. E ele fala da importância da gente seguir aquilo que Deus espera que façamos, né? Porque é isso que nos trará a felicidade, e como diz aqui Emmanuel, né? Para que a gente se ajuste às correntes do bem, que vieram de Deus, passam por nós, permanecendo puras, e retornam a ele, né, Deus, ainda puras. E então, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e boa noite a todos.